Essa pauta propriamente, um prêmio diz mais a quem premia do que a quem é premiado. Por óbvio, se você escolhe um premiado que é uma pessoa injusta, que é uma pessoa tirânica, que é uma pessoa ociosa, ou que deturpa e inverte e subverte a sua função dentro de uma instituição, você está premiando a sua própria cegueira, a sua própria idiopatia e a sua própria, às vezes, sordidez ou falha de caráter. Quando você premia no momento em que morre, por exemplo, um homem vítima da omissão da justiça, você premia esse homem, para dizer novamente, um eufemismo, que eu não posso dizer o que eu penso, tá, meu caro telespectador? Você premia esse próprio juiz omisso, que pela sua omissão gerou a morte de um presidiário que foi preso em circunstâncias também extremamente contestáveis. Você está premiando a sua falha de entendimento do que é uma justiça, do que é um juiz, do que é uma instituição, do que é o Supremo Tribunal Federal. Assim como um homem, o Lula, o PT, quando ele premia a sua esposa, o que a sua esposa fez? A única coisa que ela fez foi se deslumbrar na Índia, se deslumbrar, gastar horrores com cartão corporativo e fazer um discurso abjeto, falando bem do Erdogan, que é um tirano da Turquia, um governo tirânico e violentíssimo, que estabelece uma guerra contra Israel. Israel, que é um país vilipendiado pelos terroristas do Hamas. Essa mulher não fez um voto de condolências às vítimas do Hamas. Assim como também outro premiado, ministro dos Direitos Humanos, também não fez um voto de condolências às vítimas do Hamas e fala que Israel é um Estado genocida e assassino, ou seja, a subversão da história mundial, a subversão da moral mundial. E esse mesmo ministro custeou a vida de uma criminosa condenada em 2 instâncias, esposa de um torturador, assassino e traficante. Olha só, quem que o lulopetismo está premiando. Quando ele premia, eu estava vendo ela lá na fila, a ministra da Igualdade Racial, você está premiando a ignorância de estabelecer um racismo estrutural, endêmico, geral, no país mais miscigenado do mundo, em que pese haver racismo episódico. Mulher que diz que expressões como denegrir e buraco negro não tem nada de racista, tem a ver com escuridão, treva e luz. Estabelece um racismo na linguagem onde não existe. Está estabelecendo a premiação do analfabetismo funcional para perseguir pessoas e imputar crimes onde eles não existem. E aí, além de premiar, aí o coronel me traz essa novidade. Essa novidade, nossa novidade antiga, como diz o caso do Museu de Grandes Novidades. O aparelhamento do Estado, que vai da democracia, da educação, da saúde, de todos os âmbitos, de todas as instituições. Não é à toa que a gente tem uma justiça esquerdista, progressista, que tem lado, que persegue conservadores. Por quê? Quem são a maioria dos juízes indicados? Por Lula, por Dilma Rousseff, pelo PT. Então, a gente está tendo uma situação no Brasil que é completamente surreal. O PT está aparelhando todas as instituições, premiando, colocando como sacrossanto gente que diz bem do Hamas. E isso não é metáfora, não. Recebeu aquele Said lá do Tenório, que era apoiador explícito do Hamas, do Hezbollah, abrindo as portas para criminosos, estabelecendo o aparelhamento do Ministério dos Direitos Humanos, que quando tem um preso político que morre, não diz nada, e cria tipificações raciais que não existem, divisões raciais que não existem, como a ministra dos Direitos Humanos, e agora toda a diplomacia vai entrar também nessa onda pró-terrorista e antissemita. É uma coisa pavorosa que a gente está vendo. E para a cereja do bolo satânico desse aparelhamento das instituições, você tem o quê? Você tem uma imprensa, uma grande mídia, covarde, omissa, silenciosa, que não precisa ser aparelhada, que já houve esse aparelhamento na cabeça de jornalistas que se transformam em militantes pelas faculdades de comunicação, e eu sei do que eu estou falando, que eu fiz uma faculdade de comunicação, eu fiz PUC, tá? Eu li todos os autores marxistas, tentaram me adestrar, tentaram colonizar minha cabeça e não conseguiram. Mas não é todo mundo que sai desse adestramento, não é nem doutrinação, é adestramento, que fazem como se fosse cachorro. É só comunista, é só marxista, é só escola de futebol, até que você saia da faculdade de comunicação e vire um militante lulopetista, que nega a realidade do esquema de corrupção maior da história perpetrado por Lula e seus asseclas, que foi para a cadeia e tiraram da cadeia pelos ministros que ele mesmo indicou. Então, o que a gente está vendo é aterrador, que a ditadura é perfeita, Anselmo. A ditadura que tem as instituições aparelhadas, que tem a mídia aparelhada, que tem tudo dominado.
E aí, quando você contesta, parece que você está fazendo uma voz única no deserto. Graças a Deus, o Milei foi eleito. Graças a Deus, talvez o Trump seja eleito. Então, a gente tem que apelar para o exterior. Porque eles não só estão premiando a si mesmo um péssimo ministro das relações institucionais, um péssimo ministro dos direitos humanos, um juiz, que eu não vou dizer o nome aqui para não ser preso, que na verdade é um carrasco, uma primeira-dama deslumbrada que faz tece comparações entre grupos terroristas e um Estado livre e liberal como Israel. Eles estão premiando o mal, mas eles estão ocupando todos os lugares, das escolas, das universidades, da justiça, dos direitos humanos, da diplomacia, com seus assédios, além da grande mídia. É a ditadura total e perfeita, infelizmente, que a gente está vivendo no Brasil. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.